Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um módulo de processo penal, o tema recursos. Nós havíamos trabalhado na aula anterior a estrutura do recurso de apelação. Vimos um pouquinho sobre a sua interposição, sobre as razões, falamos um pouquinho sobre prazos, né? E a partir desse momento, inclusive destrinchamos com vocês o artigo 593, inciso 1, 2 e 3, e as alíneas A, B, C e D. E a partir desse momento, nessa segunda parte deste módulo, eu preciso, obviamente, trabalhar com vocês com os artigos específicos lá do 593, quando a gente começa tratando do tema do recurso de apelação, até o 606, dentro das suas especificações, revogações e assim por diante. Então abre teu código de processo penal aí, seja ele físico, seja ele pela internet, mas que a gente possa acompanhar esses artigos e eu vou fazendo menções, obviamente, a temática que a gente trabalhou na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, volte, assista a aula anterior da abordagem do conceito de apelação, o seu cabimento, a sua estrutura, para que você possa entender algumas disposições previstas nos artigos, tá bom? Vou começar dizendo o seguinte então, né? Caberá apelação no prazo de 5 dias, artigo 593, está aqui então a figura da tempestividade, são 5 dias para você interpor o recurso para o juízo aquó, dizer para o juízo aquó que você quer recorrer. Não precisa apresentar as razões ainda, calma. Quando caberá apelação? Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Uma vez que um juiz singular, monocrático, absolva ou condena seu cliente, automaticamente, a parte, você pode interpor o recurso de apelação. Inciso 2 diz das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidos por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Lembrando que o capítulo anterior é o capítulo que trata do rese, do recurso em sentido estrito. Então, uma vez, na verdade, que não esteja previsto lá no rese uma disposição nos seus 25 incisos sobre a possibilidade de um ataque a uma decisão interlocutória, você pode, na verdade, utilizar a apelação do 593, inciso 2. E o inciso 3º tem aquela relação com o júri, que diz, então, caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri quando, letra A, ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, qualquer coisa que venha a declarar nulo o processo ou tornar nulo o processo após a pronúncia, utilização de provas novas no plenário, familiares participando do mesmo conselho de sentença, comunicação dos jurados, afronta feita pelo advogado ou pelo promotor quando se usa o silêncio, as algemas, a decisão de pronúncia no plenário, tudo isso deve ser consignado em ata durante o júri e utilizado depois em sede de apelação. Letra B, quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão do jurado, já falamos sobre a soberania dos vereditos. Letra C, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o magistrado não reconheceu atenuantes, o magistrado foi pesado na fixação da pena, você pode pedir a redução. Ou letra D, certo? Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui agora, nós temos 4 parágrafos que fazem menção a alguns itens que eu já tratei na aula anterior. Então presta atenção no seguinte, parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Ou seja, quando a decisão do juiz é contrária àquilo que a soberania dos vereditos decidiu, o tribunal adquém não anula o júri, ele simplesmente readequa aquela sentença à vontade dos jurados. Tá? Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no número 3 da letra C deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a pena, a aplicação da pena ou a medida de segurança. Ou seja, lembrem-se que a interposição do 593.3 tem que indicar na peça de interposição qual ou quais a linha ou alíneas você vai atacar no mérito. Lá nas razões. Se você não indicar a linha correta, consequentemente você não pode atacar, não é conhecida aquela matéria no tribunal. Então, se você atacar sobre dosimetria da pena, o tribunal, mais uma vez, retificará a dosimetria se estiver equivocada. Tá? Se a apelação se fundar no número 3, a linha D,
deste artigo e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, certo? Dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admitirá, portanto, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. Então pegue essa parte final como pegadinha de concurso, não cabe segunda apelação sobre o mesmo motivo, nesse caso da linha D, e ele está anulando o júri. Aqui surge a proibição, né, que eu já falei do princípio da proibição da reformatio impejus, mas da possibilidade agora da reformatio impejus indireta. Recurso da defesa, anula-se o júri, refaz o júri e a pena acaba sendo maior. Então, cuidem com este ponto do parágrafo 3º. E o parágrafo 4º, quando cabível a apelação, não pode ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. A ideia é que ela é um recurso preferível. Lembra que eu mencionei também na aula passada? Ele é um recurso preferível. Não sendo o cabimento do rese, né? Não é o rese, é a apelação. Ah, Gueto, mas eu acho que também caberia o rese, certo? Não está previsto lá, mas eu acho que seria uma decisão. Prefere-se a apelação, porque o 593, parágrafo 4º, dispõe desta maneira. Perfeito? Então cuidem com esses detalhezinhos que eu acho importante a gente fazer essa menção para completar o conteúdo para vocês. Depois, 594 e 595 foram revogados, tá? 596 fala assim: a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. A apelação de uma sentença que absolve não impede que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Saiu a sentença do juiz me absolvendo, expede-se o alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso. Se o promotor ou o assistente de acusação vão recorrer dessa decisão, isso não impedirá que eu fique em liberdade. Eu fui absolvido pelo juiz Acol. Você vai recorrer? Beleza, recorra, mas eu tenho que ser posto em liberdade. Perfeito? Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Se eu estiver internado, certo, num hospital psiquiátrico, fazendo um tratamento ambulatorial, a apelação, certo, dessa decisão ali não vai impedir a medida, até porque a medida de segurança tem ligação com a periculosidade do agente. Se eu tenho um problema mental, eu posso ser perigoso à sociedade. Então, mantém-se o tratamento enquanto se recorre, tá bom? 597. A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no 393, a aplicação provisória de interdições temporárias de direitos e de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional da pena. Regra geral, tá? Já falei para vocês que os recursos não possuem efeito suspensivo. A apelação que está dizendo, né, de uma sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no 593, no 393. Tá? O 393 fala ali, né, o 393 falava, né, ele foi revogado em 2011. Então o que acontece? A redação do 597 acabou meio que perdendo sua razão de ser. Tá? A apelação, em regra, vai funcionar o seguinte: Rigueto, o réu está solto. O juiz concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade de uma sentença condenatória. Está sendo-lhe aplicado o efeito suspensivo. Rigueto, o réu está preso. O juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Não está lhe aplicando o efeito suspensivo. Tá? Então a regra é que não tem efeito suspensivo. O juiz pode lhe conceder. Tá? 598 diz assim: nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia que terminar o prazo do Ministério Público. Preste atenção, o MP não recorreu, mas você, vítima, está indignado que o MP não recorreu, seja das decisões do júri ou da decisão do juiz singular. Você, como réu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, mesmo que não habilitado nos autos, pode interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias, contados do término do prazo do promotor, que é de 5 dias. Lembra que o promotor não pode desistir do recurso? Mas lembra que ele pode não querer recorrer? Porque pode ele não se sentir sucumbente? Então você poderia recorrer no prazo de 15 dias. Tá? 599 diz assim:
As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte. Já falamos isso na aula passada também, apelação plena e apelação restrita ou parcial. Eu ataco tudo ou eu ataco apenas pontos. Eu gosto de atacar pontos, fica muito mais objetivo para o julgador da instância superior. Artigo 600, esse é importantíssimo, nós vamos aí, abordar essa temática aqui. Assinado o termo de apelação, traduzindo, interposto o recurso, o apelante e depois dele, o apelado, terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer as razões, salvo nos processos de contravenção penal, em que o prazo será de 3 dias. Então, para pensar comigo, eu posso interpor um recurso de apelação e dizer eu quero recorrer em 5 dias e já trazer as razões em anexo. Porém, eu posso interpor o recurso de apelação em 5 dias e esperar. Assim que eu for intimado para apresentar as razões, terei 8 dias para arrazoar e você, promotor, 8 dias para contra-arrazoar. Se for uma contravenção, 3 dias para arrazoar, 3 dias para contra-arrazoar. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Promotor 8, o assistente em 3. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, no caso do assistente, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Então, o promotor não recorreu, mas a vítima recorreu, ainda que não habilitada, recorreu, certo? O promotor, em 8 dias, o promotor então terá, na verdade, 3 dias para se manifestar. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Significa que é 8 dias para as partes. 8 para acusação, 8 para defesa, não 8 para cada réu. O parágrafo 4º merece um destaque. Anota aí, faz 10 asteriscos, grifa com canetinha marca-texto, porque cai em tudo quanto é prova e você pode usar isso na prática. Parágrafo 4º diz assim: se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal a de quem? Onde será aberto vista às partes, observados os prazos legais, notificando as partes pela publicação oficial. Olha que interessante. O recurso interestrito não dá para fazer isso porque ele tem um efeito, além do devolutivo, ele tem um efeito regressivo, volta para o juiz analisar. No recurso de apelação, como eu não tenho efeito regressivo, somente o efeito devolutivo, eu posso dizer para o juiz de primeiro grau: juiz de primeiro grau, está aqui meu recurso, estão aqui as razões. Juiz de primeiro grau, está aqui o recurso, apresentarei as razões no prazo legal. Espero a intimação e apresento. Ou eu posso dizer: excelência, está aqui o recurso, estou interpondo o recurso, as razões eu apresentarei no Tribunal de Justiça, de acordo com o 600, parágrafo 4º. Eu tenho que dizer isso. Se eu mencionar que eu vou apresentar as razões no tribunal, o juiz pega a interposição e manda para o tribunal. Ao chegar no tribunal, eles abrem prazo para mim para apresentar as razões lá. Depois, dando vista ao Ministério Público, apresenta as contra-razões e o processo tramita toda essa preparação em segundo grau. Perfeito? Então, é uma faculdade que existe o parágrafo. Professor, para que serve? Às vezes para ganhar um pouco mais de tempo, às vezes para tentar fugir do Ministério Público de primeiro grau, mas na verdade hoje não funciona muito, é mais para ganhar tempo mesmo. Tá? Porque o próprio Ministério Público do primeiro grau acaba razoando ou contra-razoando o recurso, melhor dizendo, lá no Tribunal de Justiça. Tá? Parágrafo 601 diz assim, ó: findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com a razão ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do 603, que eu já vou falar, a segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Vamos lá no 603 só para lembrar, para fazer o link. 603 diz assim: a apelação subirá nos autos originais, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas em que for sede do Tribunal de Apelação. Ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referido no artigo 564, inciso 3. Esquece o 603. Tá? Nem existe mais Tribunal de Apelação. Tá? Então não tem essa lógica aqui. Subirá 5 dias para o Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias.
contado da data da entrega da última razão de apelação ou do vencimento do prazo para as apresentações do apelado. Então, se você na verdade tem mais réus e os réus não querem recorrer, você vai fazer a extração do traslado, se tiver réu preso, e vai remeter as tuas cópias para o tribunal. Né? Eles vão remeter as cópias para o tribunal no prazo de 30 dias. E o parágrafo 2º diz que as despesas do traslado ocorrerão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre do Ministério Público. Regra geral não se cobra hoje, ainda mais com o processo todo eletrônico aqui em Santa Catarina. Tá? Parágrafo 602 diz: os autos serão, dentro dos prazos dos artigos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. 1941, mandava-se apelação por malote, né? Hoje todo digital. E o 603, que é a apelação soberana dos autos originais, né? E, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas em que forem sede de tribunal de apelação, ficarão em cartório traslado nos termos essenciais do processo referido no 5643. Esquece 603, tá? E cuide com esse detalhezinho aí do 602, porque não tem mais correio para envio. 604, 605, 606 foram revogados. Já vou até adiantar um pouquinho mais. Do artigo 607, 608, nós tínhamos um recurso chamado protesto por novo júri, que também foi revogado no ano de 2008. Então, não vou nem entrar nessa seara aqui para não confundir a cabeça de vocês. Não existe mais um recurso chamado protesto por novo júri. Aqui a gente fecha mais um tópico de mais um recurso em espécie. Já tratamos do rese, agora tratamos da apelação e na sequência a próxima aula vai ser sobre embargos infringentes e de nulidade e depois a gente vai avançando com embargos de declaração, revisão criminal, né, carta testemunhável, habeas corpus e vários recursos dali para frente. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tomem nota de tudo, preste atenção porque as matérias caem na prova, não só a minha, mas nas provas de concurso também, tá? E eu espero os senhores no nosso próximo encontro.